Olá, saudações e boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Cocriando na Podosfera. Chegamos à terceira parte da primeira aula sobre Joana d'Arc, ministrada por Letícia Silva e Maíra Wynne, sob a mediação da professora doutora Ilis Rabelo Câmara. Esse registro em áudio é, na verdade, uma gravação ao vivo para o canal do YouTube do Grupo de Estudos Filhas de Avalon, durante o ano de 2023, ano no qual se realizou a terceira edição desse grupo de estudos de sucesso que só cresce aí em quantidade de visualizações e de inscritos no YouTube. Então eu lhe convido a continuar mergulhando conosco nesse universo de Joana d'Arc, através desse episódio especial. Nesse episódio, você vai ouvir um pouco acerca da relação de Joana d'Arc com o feminismo, com o feminino, com a feminilidade. E isso na voz das nossas convidadas, que em muito agregaram nessas discussões sobre a literatura produzida por mulheres e sobre a biografia de mulheres que tiveram uma grande contribuição para a sociedade, né? Por meio aí da sua atuação, do seu trabalho, das suas publicações e, no caso de Joana d'Arc, da sua luta, né? Então, boas-vindas novamente e fique agora com a conclusão dessa aula sobre Joana d'Arc, para agregar aí muito para o nosso conhecimento acerca da biografia dessa grande guerreira. Depois de explorar um pouco esse universo da Joana d'Arc, a gente vai trazer ela para nossas discussões, né, sobre o feminino e o feminismo. Esse texto, eu vou ler agora para vocês, ele foi escrito por uma comunicóloga, né, uma pesquisadora formada em comunicação, e eu achei super interessante a reflexão que ela fez. Fala assim, né? 30 de maio, aniversário de morte de Joana d'Arc, uma mulher francesa que, durante a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, disfarçou-se de homem para poder lutar por seu país. Joana d'Arc disse ter recebido chamados de santos para participar da guerra, visto sua educação católica. Mais tarde, após inúmeras conquistas, ela foi acusada de bruxaria por esta convocação divina e por ter pego em armas, ato inaceitável para mulheres na época. Assim como Joana d'Arc, há outras histórias de mulheres guerreiras que precisaram se caracterizar como homens para poder fugir de seus papéis pré-definidos de donas de casa e mães, obedecendo o modelo patriarcal. E aí a gente já volta lá no começo, na fala da Letícia, né? Sobre a mulher medieval, né? E infelizmente essa figura da mulher medieval, ela é a figura da mulher contemporânea, né? Vista por muitos olhos, infelizmente. E aí obedecendo o modelo patriarcal, né? Como a baiana Maria Quitéria, que lutou pela independência do Brasil em 1822, ou Mulan, personagem de uma lenda chinesa que vira um guerreiro para poupar seu velho pai da convocação militar. Durante os movimentos feministas no século XX, Madeleine Pelletier ressaltou bem essa questão de que mulheres, para serem reconhecidas, deveriam adotar aspectos masculinos. Em 1914, escreveu um manual de conselhos para mulheres, orientando-as a ser como homem, que continha instruções sobre manuseio de armas para autodefesa, educação física rigorosa e o uso de vestimentas masculinas. Ela ressaltou a diferença no vestuário masculino e feminino, este sempre com roupas que insinuavam ou mostravam o corpo da mulher, já naquele as roupas cobriam o corpo do homem, atribuindo-lhe um ar de seriedade. A própria Madeleine utilizava trajes masculinos como forma de protesto. E aí ela finaliza, né? 586 anos, esse texto foi escrito em 2017. 586 anos se passaram desde que Joana d'Arc adotava uma postura masculina para conseguir credibilidade no exército.
E em 2017, as mulheres vestem-se de Joana d'Arc. Então, assim, a gente traz aqui essa figura da Joana, né, como a figura potencializadora, né, do feminino e também da nossa causa feminista, apesar de muitas pessoas, muitos críticos e alguns historiadores falar, mas Joana não foi feminista, né? Ela não lutou pela causa feminista, mas ela foi a mulher que abriu caminhos para a gente, né? E aí essa questão do feminino, antigamente, né, ser visto como tudo que é delicado, frágil, sensível, mas a mulher não é só isso, né? E Joana d'Arc não era só isso, e nós não somos só isso. Então, assim, quando a Madeleine fala, né, faz o manual de instruções, falando como a mulher, como ser um homem, né? Na verdade, a questão, é uma crítica, ela era médica, antropóloga, era ativista pelo direito das mulheres, e na verdade é uma crítica que a mulher ela não deve ser vista só pelo físico, pelo estético, né? A mulher ela tem palavra, a mulher ela tem poder, a mulher vai para além da sensibilidade, né? Então, assim, nós somos seres que merecemos, sim, igualdade, equidade, respeito, né? E aí não merecemos estar nesse lugar, e Joana d'Arc revoluciona isso, né? Esse lugar de que você só pode se vestir assim, e você só pode ser respeitada se você se comportar dessa forma, e você só pode ter atenção se você funcionar desse jeito, né? Então a Joana d'Arc ela transgrediu isso, cortou o cabelo, vestiu a armadura, carregou estandarte, montou a cavalo, né? Liderou o exército francês. Então ela foi um exemplo, embora digam, né, ela não lutou com espada, mas ela foi um exemplo maior de força, de liderança, né? Ela foi o ânimo que o exército francês precisava para vencer a guerra. Se ela não estivesse à frente, né, os resultados provavelmente teriam sido outros, né? Então ela foi essa chama que inflamou o exército francês brilhantemente e, consequentemente, os caminhos, né, de todas as mulheres que vieram depois dela. E aí a gente tem outros exemplos, né, de outras mulheres fortes, como a Maria Quitéria, que também lutou aqui no Brasil, a Mulan, que é uma lenda. E tem, se vocês pesquisarem, tem muita história de muita mulher que precisou transgredir esse lugar do frágil, né, para se posicionar no mundo. E aí, para encerrar, a gente trouxe um poema, tem muita poesia, né? Tem muitos poemas a respeito de Joana d'Arc, mas a gente trouxe um da querida Cecília Meirelles, né? Que é uma homenagem a Joana d'Arc, essa fortaleza dela. E a Letícia vai ler para a gente. A Cecília Meirelles, né, ela fala, né, da Joana d'Arc em seu poema e a homenageia, né? E, como a Maíra disse, né, iremos encerrar com ele para que possamos refletir, né, sobre o papel dela, sobre a contribuição que ela teve, né, para a sociedade, para a libertação, né, vamos dizer assim, que libertação feminina, né, para que as outras mulheres também se ousassem, né, a usar roupas masculinas, a insistir, né, que o papel da mulher frágil, né, né, já não estava mais, né, em tanto vigor como, né, achavam-se, né, como, né, vamos dizer assim, que o papel masculino quer colocar a mulher, né, sempre como essa pessoa doce, frágil, delicada, né? Isso aí, né, Cecília Meirelles, ela vem dizer que firme na sela do ginete arfante, da corte na vanguarda, eila as hostis trincheiras que galopa delirante fronte serena e coração feliz. Sob os anéis metálicos do guante, os dedos adivinham-se viris, que sustentem o estandarte palpitante, onde esplende a dourada flor de lis. Rica de sonhos,
crença e mocidade, a donzela de Orleans, no seu tresvário, de mística na indômita carreira. Sorri, nenhum tremor a alma lhe invade, e, entanto, o olhar audaz e visionário já tem clarões sinistros de folgueira. Bom, né, a nossa apresentação, né, finaliza aqui, né, passaremos a palavra para a professora Iris, para que ela possa fazer as considerações, né, e posteriormente, né, possamos conversar mais, né, sobre o papel dessa mulher. Muito obrigada. Oi, né? Eu quero agradecer a professora Iris pela oportunidade, né, do grupo de estudos. Sempre é uma maneira maravilhosa da gente aprimorar os nossos conhecimentos, expandir os conhecimentos, né? Quero agradecer também a Letícia, uma dupla maravilhosa, assim, uma compreensão e uma parceria que eu adorei. Então, eu agradeço. E, enfim, estudar Joana d'Arc já era uma figura, né, que me interessava muito, mas, assim, é incrível quando a gente começa a ler e pesquisar com uma outra intenção, com outros olhos, como a gente descobre mais coisas, né? E como tem tantas outras coisas para a gente ler ainda. Então, eu quero agradecer e que Joana seja um exemplo para a gente, né? Seja um exemplo de força e de voz para todas nós que estamos aqui. Que assim seja. Minhas queridas, parabéns, uma aula muito didática, uma aula pedagógica, Letícia. Maíra trabalhou conosco em outro momento, nós já conhecemos a competência dela, conhecemos a tua competência, Letícia, escrevendo o ensaio para o nosso livro, que saiu recentemente, em 2 volumes. E para nós é uma honra contar com vocês, que também são da terra aqui, do Ceará, que também tem a ver com essa história de mulheres guerreiras, e eu vou já explicar o porquê. Mas sempre que a gente fala em Filhas de Avalon, a gente fala em coincidências, né? Que essa, com certeza, é uma coincidência divina. Foi a deusa que me deu de presente. Na linha cronológica, na linha do tempo, aquelas mulheres que vocês queriam ver esquadrinhadas, estudadas nessa edição, essa foi a primeira, Joana d'Arc. Não tinha nenhuma outra antes dela em termos de cronologia. Coincidentemente, que eu sei que coincidência não existe, existe sincronia, segundo Jung, ela nasceu no mesmo dia que eu, 6 de janeiro. Então, o meu dia, o dia de Joana, é um dia muito especial, porque é o dia do astrólogo, é o dia da bruxa, de alguma forma, né? Da mulher sábia, porque ela foi uma mulher muito sábia, a ponto de convencer um Delfim, que ainda não era rei, a protegê-la, a patrociná-la numa empreitada completamente inacreditável. Então, dar um poder desse para uma mulher desconhecida, com apenas 17 para 18 anos, é algo mais do que meritório. Detalhe, é também o dia da gratidão, o dia dos Reis Magos, e não à toa o meu aniversário e o dia dela, em termos de nascimento, coincidem nesta aula de hoje. Lembrando que ela começou a ter as suas visões aos 13 anos de idade. Hoje é dia 13, não à toa. O 13 está sempre na nossa caminhada, porque o 13 também é um dos meus números de sorte. 3, 7, 9, 13. Minha vida vira e revira e remexe em torno a esses números, 3, 7, 9, 13. Não à toa, esses números são os números que estão no meu número celular, né? O meu telefone celular involucra todos esses números, não à toa. Não à toa, tampouco, ela passou 6 anos entre ter a primeira visão e ser assassinada. 6 é o 9 ao contrário. Então, tudo aqui está conectado. Até porque essa é uma edição que nós dedicamos a Rodrigo Amorim, que é o nosso filho de Avalon, que neste momento não se encontra conosco, se encontra no colo da deusa. Uma deusa que com certeza guiou os caminhos de Joana, porque é impossível pensar uma pessoa tão sumamente cheia de fé, de esperança e de garra para lutar como essa moça. Como disse a Maíra, ela era convincente.
Era uma pessoa etérea, não era uma pessoa muito alta, nem muito destacada em termos físicos, pelo contrário, ela era muito angelical, tal como a gente vê no thumbnail desta aula. E ela, mesmo assim, convenceu esse rei, que não era rei ainda, era um delfim, a permiti-la tão grande façanha. Tenho aqui alguns pontos a considerar. A aula foi maravilhosa, com muitos recursos, e colocamos aqui alguns pontos que são importantes. Foram trazidos aqui animes, romances, filmes. Ou seja, essa é uma mulher que inspira muito, apesar de que nunca escreveu absolutamente nada que não fosse a assinatura para a sua condenação. Infelizmente, eles não tiveram outra forma, né? Os seus carrascos, os seus algozes, não tiveram outra forma de condená-la que não fosse ludibriando-a. E ela foi uma mulher que, apesar de ter ajudado muito Delfim a virar rei em Rams, ela não contou com essa ajuda quando ela mais precisou. Ela caiu prisioneira aos 18 anos, ficou bastante sofrida, porque já era uma pessoa de compleição não muito forte, então ela teve maus tratos físicos, maus tratos verbais, psicológicos, e este homem poderia tê-la salvo, mas não o fez. E nem sequer se colocou à disposição para isso. Tentando ludibriá-la de todas as formas, seus algozes, como foi passado aqui brilhantemente, tentavam seduzi-la com palavras, com discursos distorcidos, com distorções no discurso. E ela não caía em nenhuma dessas falcatruas, dessas desviações. Ela era muito reta e muito contundente na sua fala. E assombrava, porque uma pessoa tão nova ser assim, né? Não podia ser muito divino. O detalhe é que, vendo que ela não apresentava mesmo nenhum indício de possessão diabólica, e o que eles estavam falando era absolutamente asneira em cima de asneira, eles não estavam conseguindo provar que ela era uma pessoa regida pelo demônio. O que é que eles fizeram? Já nos últimos momentos dela, não digo tortura porque ela não foi torturada, mas de maltrato mesmo, no interrogatório, na inquisição dela, ela foi, digamos, forçada a assinar um documento que para ela foi passado de uma forma diferente. Ou seja, segundo o que disseram para ela, que era uma pessoa completamente analfabeta, passou-se a ideia de que aquele material, aquele texto, a estava poupando, que ela seria transferida para outra instância, para uma outra prisão mais humana, tratada por mulheres, então teria sim uma outra condução ao seu processo, que ela não iria morrer, pelo menos ali não, ela iria passar por um processo mais ameno. E ela, acreditando que seria verdade, fez uma marca, ela não escrevia, ela fez uma marca. Essa marca que ela deixou nesse documento foi o que a condenou. Ela foi condenada por apostasia, foi condenada por idolatria, heresia e perjúria. Ou seja, como não puderam, de forma objetiva, comprovar que ela era uma pessoa inspirada pelo Satanás, por Lúcifer, ou quem quer que vocês queiram chamar dessa forma, essa foi a maneira. E, infelizmente, qualquer marca que ela fizesse ali, quer fosse seu nome, quer fosse um X, seria o selo do seu destino. Infelizmente, assim foi. Mas, curiosamente, o nome dela, né, que a gente coloca como sendo Joana, para nós, no português, no francês é Jeanne, Jeanne d'Arc. E eu pensava, sinceramente, que esse nome d'Arc seria do arco, até porque quando a gente procura na internet, enfim, na filmografia, bibliografia, o que seja, sempre a gente vai encontrar esse nome dela com o apóstrofo Arc, né? Mas em alguns momentos isso não acontecia. O nome dela vinha como Dark. E eu fui pesquisar o porquê disso. E cheguei aos estudos de uma professora francesa, muito conhecida, que depois a gente vai passar para vocês esses detalhes, que ela, juntamente com o grupo dela de pesquisa e outros, né, somada a outros colegas, a outros pares, né, os pares mais atuais,
indicaram que esse apóstrofo ark, na verdade, não deveria existir. É só dark. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham sobrenome de acordo com animais, né? Se fosse cristão novo, por exemplo, pessoas que têm o sobrenome Coelho, ou, por exemplo, Bezerra, ou pessoas que têm sobrenome com nome de árvores, como Oliveira, Nogueira, São Laranjeira. Então, esses nomes, que são nomes de animais, são nomes de plantas, são nomes neocristãos, ou seja, são novos cristãos, são os cristãos novos, são os rebatizados, são os antigos judeus que, para não morrerem nas perseguições, mudavam o sobrenome e incorporavam a fé cristã. Eu pensava que era mais ou menos por aí também esse sobrenome dela, porque, somado a esse fato, as pessoas eram indicadas e conhecidas pelos locais de onde elas eram. Né? Por exemplo, enquanto que no inglês, né, nós temos Richardson, que é o filho de Ricardo, ou Stevenson, que é o filho de Steve. Esse son está marcado no sobrenome. Se a gente vai para a Irlanda, a gente já tem o O e o apóstrofo. O'Neill, é o filho de Neil. Em espanhol, o sufixo eth. Hernández é o filho de Hernán, ou seja, filho de Fernando. Rodríguez, o filho de Rodrigo. Mas, concomitantemente a isso, nós temos uma outra forma de nomear os nomes de família, que é de acordo com o local de onde a pessoa é. Por exemplo, a Francisca do Monte, o João da Ponte. Mas é por quê? Porque morava perto do monte, ou no monte, morava perto da ponte. Então, nós temos nomes em francês, que são nomes de família, como, por exemplo, Dumont, já pegando aqui a deixa, que é o do monte, e Dupont, que é o da ponte. E eu pensava que Dark tinha a ver também com isso, mas não. O nome dela é grafado com um apóstrofo, mas os estudos mais recentes pedem que a gente reconsidere esse apóstrofo, tá? Que a gente tente visualizar o nome dela de família como sendo sem o apóstrofo. Ela foi prevista, a sua vinda foi prevista por Merlin. Então, aqui também temos uma ligação com Filhas de Avalon, porque a nossa base é a valônica. O nosso grupo chama-se Filhas de Avalon e não é à toa. Nós temos aí toda uma mitologia céltica por trás e Merlin faz parte dessa mitologia. E ele previu que da floresta viria uma pessoa, possivelmente uma mulher, que lideraria aquela parte do mundo, que hoje a gente conhece como França, e libertaria aquele povo. E realmente, da floresta, porque ela vem da região boscosa, da Lorena, naquele momento ela surge e, em questão de 3 anos, essa moça sai do completo anonimato para uma absoluta evidência e trazendo consigo a libertação da França e a coroação do Delfim em rei. Tem toda uma questão dinástica, toda uma questão, digamos que política por trás disso, porque entre França e Inglaterra, até hoje, nós temos muita rivalidade, tanto que se você vai à França e fala inglês, você é bem recebido. Mas se você tenta falar um francês, mesmo que quebrado, você vai ser melhor recebido. O mesmo caso também na Inglaterra, tá? Então, até hoje, nós temos algumas divergências políticas no inconsciente coletivo das pessoas que habitam esses locais. E, claro, ficou aquela dúvida. Essa mulher, ela era uma esquizofrênica porque ela ouvia vozes. Então, ela podia ser uma esquizofrênica. Ela era uma epilética. O epiléptico também pode ouvir vozes, né? Dependendo do processo, do grau de comprometimento. Ela era uma mediúnica, ela tinha mediunidade, ela era um ser ascenso, não sabemos. Ela era uma bruxa, e aqui a gente fala uma bruxa, não como as bruxas eram chamadas e conhecidas, mas uma bruxa demoníaca. E aí a gente pergunta, né? O que é essa questão da bruxa? Como foi que ela, infelizmente, foi arrastada para essa morte completamente desnecessária? Colhi aqui alguns dados, vou passar para vocês. Em 1231,
foi instituída a Santa Inquisição. Eu até não acho interessante chamar de santa, né? Porque de santa não teve muito. Na verdade, foi um processo longo, assassino, injusto, que puniu muito mais mulheres do que homens e de uma maneira completamente arbitrária, na grande maioria das vezes. Então, no ano 1231, o que é que nós tínhamos? Como é que era o cenário? A igreja estava bastante confusa ainda, existia muita desorganização. Nós tínhamos vertente de Pedro, vertente de Paulo, vertente de Tiago, que foi pregador na Galiza, né? Não é à toa que o caminho é jacobino, porque Jacobus é Tiago em latim. E naquele momento havia muita heresia aos olhos da igreja. Por quê? Porque a igreja cristã, católica, estava se impondo em um ambiente onde as pessoas já tinham suas religiões, já praticavam os seus cultos, já tinham os seus deuses, e essa religião queria se impor como a única verdade, como o único discurso, e isso é completamente impensável para pessoas que têm uma pluralidade de deidades que elas cultuam. Então, o que acontece? Naquele momento, havia muita descrença com relação aos preceitos cristãos, não havia ainda uma introjeção completa dessa religião hegemônica que acabou solapando e fagocitando antigos saberes, rebatizando-os e tudo mais que a gente conhece. Naquele momento, o que era a bruxa? Foi até uma pergunta que nós vimos aqui no chat, ou chat, como queiram chamar. A bruxa era essa mulher sábia, até então, essa mulher sábia ancestral, muito anterior a essa época aqui, de 1231, que foi quando surgiu a Santa Inquisição, e essa mulher dominava, também como as outras de alguma forma, os saberes sobre a farmacopeia do seu entorno. Essas mulheres sabiam como usar as ervas em xaropes, em escaldapés, em chás, em infusões, em banhos, em plastos, enfim, em várias formas terapêuticas. Para além disso, essas mulheres também, o mais das vezes, eram parteiras. O que acontece? Quando a igreja começou a ganhar realmente peso e foi fagocitando, como eu falei para vocês anteriormente, antigos saberes, cada vez mais o Império Romano se expandindo e a igreja cristã católica também se expandindo juntamente com os soldados que iam conquistando e flanqueando novos territórios, ao mesmo tempo que ela crescia, ela também se enfraquecia porque mesclava o seu saber com os povos da região onde ela atingia, das regiões atingidas. O que ocorre? Naquele momento, aquela religião que estava enfraquecida por muitos saberes e culturas anteriores que não se deixavam convencer por aquele discurso monogâmico, precisou inventar um instrumento dito sagrado para massacrar essas mulheres que se acreditavam ser a origem do mal. Então, até então, a bruxa era essa mulher sábia, inclusive a palavra witch, em inglês, vem de wit, a raiz W-I-T, que dá vazão para outras palavras, como, por exemplo, witch, que é a própria bruxa, wisdom, que é a sabedoria, wizard, que é o mago. É uma raiz que tem a ver com a sabedoria ancestral. Essa mulher precisou ser silenciada completamente, e quase o foi. Nós tivemos 2 episódios bastante lamentáveis, que foi a Inquisição e, tempos depois, a caça às bruxas. Nesse momento em que ela nasceu, cresceu e morreu aos 19 anos, nós não tínhamos ainda a caça às bruxas, porque ela é bem posterior, tá? Naquele momento em que ela estava viva, Joana d'Arc, a bruxa era vista como uma personificação espectral do diabo. Era uma emanação diabólica em forma de mulher. A partir daí, a gente começou a perceber que, por história, em termos históricos principalmente, muito mais do que sociológicos,
e antropológicos, a gente percebe que há uma necessidade de explicação, de justificativa para esses atos contra o gênero, né, contra a mulher em si, né, o gênero feminino, a feminidade, a feminilidade, tudo que era feminino evocava, ao mesmo tempo que atração, repulsa, né, porque a mulher não tinha como ser como a Virgem Maria, mas tampouco podia ser como Eva. Ficava nesse entre-lugar indefinido. Gutenberg inventou a imprensa, né, a forma de se imprimir papéis, em 1454. Foi um pouquinho depois de a história dela tomar um fim trágico e ela ter uma revisão da sua culpa, né, entre aspas. Em 1483, uma bula papal, vejam bem, a Santa Inquisição começou em 1231, mas não conseguiu apagar essa mulher que ainda era muito poderosa. Não somente as bruxas, as sábias, mas a mulher em si, que era completamente apartada do ritual, da liturgia cristã. Então, em 1454, a partir da invenção e desenvolvimento da imprensa, começou-se a se pensar uma forma de se difundir essa ideia de que a mulher realmente era a perdição do homem. Então, em 1483, uma bula papal chamada Summa Desiderandis afirmava, né, dava o aval para que isso pudesse ser levado adiante. Então, a partir daí, a partir de 1483, foi que nós tivemos a caça às bruxas, e essa caça às bruxas durou do século XV, XVI, por aí, até o século XVII, XVIII, a depender do local, se no Velho Mundo ou se no Novo, tá? Porque houve uma continuação. Lembrando que 60 mil pessoas, 80% dessas pessoas mulheres, foram assassinadas pela caça às bruxas. E o martelo das feiticeiras, ou martelo das bruxas, depende da tradução, o Maleus Maleficarum, foi essa Bíblia do Inquisidor. Tinha, no seu original, 256 páginas, foi escrito em 1486 por 2 dominicanos, quer dizer, escrita por um dominicano, que era justamente Cranmer, uma pessoa altamente amargada, misógina, e com uma sexualidade que, a nosso ver, era bastante questionável, né? Ele tinha essa raiva empedernida da mulher, mas tinha traços de que tampouco era esse macho man que ele gostaria de ser. Claro que isso dá razão e vazão para especulações nossas a respeito de seu próprio conceito frente à sua sexualidade. Como ele estava em dúvida, com certeza, a respeito disso, qual é o alvo mais fácil e o que é melhor fazer? Vingar-se na figura da mulher, que ele, ao mesmo tempo que no livro trata de forma pungente e punçante, assim, uma forma... ele é muito aguerrido com relação a mostrar que essa mulher é demoníaca, ele também a vê com luxúria, e dá a entender para quem lê que ele também se encanta por aquela mulher, aquela bruxa, ela encanta até mesmo o clero que a está julgando. É a pedagogia do medo, como nós chamamos. Então, ela foi essa mulher que dos 17 até os 18, mais ou menos, esteve à frente dessas campanhas e batalhas, foi muito exitosa no começo, depois ela começou a decair um pouco, ela foi ferida entre o ombro e o seio, foi capturada, passou um ano presa, como colocamos aqui, e, infelizmente, foi vendida por 10 mil francos ouro, ou seja, o próprio rei, que antes era Delfim, não teve sequer a hombridade, vamos usar a palavra hombridade, de comprar a vida dela, né? De comprar essa oferta que foi feita. Ela foi coberta pelos próprios inimigos que a mantiveram presa durante um ano. Ela tentou fugir 2 vezes, mas infelizmente faleceu. Faleceu em 1431. Como foi colocado aqui, foi feito para ela
todo digamos, um pedestal, né? Uma fogueira com uma estaca central. Ela amarrada a essa fogueira, às 8 horas da manhã, ela já estava do lado dessa estaca, com uma túnica branca e um crucifixo de gravetos que foi feito não por ela, porque ela não podia tocar nesse instrumento. Foi feito por acaso por um soldado que acreditava que ela poderia ser, sim, uma menina pura, como ela dizia ser. E ele fez rapidamente esse crucifixo que ela pediu insistentemente, e ele, com 2 gravetos, acabou fazendo esse crucifixo e dando para ela. Ela o recebeu e logo em seguida foi lambida pelas flamas, pelas labaredas. Ela só gritava o nome de Jesus. Quem a escutou, como foi falado aqui, a escutou gritar 6 vezes pelo nome de Jesus. Então, se ela fosse uma bruxa, talvez não tivesse dito isso, né? Até porque seria contra o que se pregava, o que se dizia da santidade. Vou fazer aqui uma linha do tempo para a gente poder mais ou menos imaginar o que aconteceu. Ela foi presa em 1430, tinha 18 anos. Ela foi assassinada um ano depois. Em 1453, ou seja, alguns anos depois, a França vence a guerra. Só que, claro, vocês imaginam que essa moça levou adiante aquele ideal bélico, mas ao mesmo tempo heróico, de que os franceses poderiam tudo, os franceses eram melhores que os ingleses, que os franceses eram melhor armados e por isso mereciam ganhar. Essa ideia acabou sendo prevalente. Ela morreu, o Delfim, que depois, né, a gente já sabe que ele foi rei por causa dela, não se mexeu, ficou tudo por aí, mas a família dela nunca se convenceu dessa história. Então, eles tiraram a limpo o que aconteceu com a filha, com a irmã, né, com a sua parenta, com a sua familiar. O que acontece? A França ganha, em 1453, esta guerra que passou por 5 gerações de reis. Uma guerra longa, 116 anos. Entre 2 países que são separados por o Canal da Mancha. Então, a gente já vê aí que tudo começa em 1066, 24 de outubro de 1066, quando Guilherme I, William the Conqueror, Guilherme o Conquistador, ou Guilherme I, William I, invade terras de seu parente, né, em 1066, e começa aí uma disputa que até este momento, aqui, da morte dela, ainda estava de alguma maneira não resolvido. Ela faleceu em 1453 e, claro, para a moral daquelas pessoas, não era interessante ter uma santa, que se dizia santa, mas que na verdade era uma bruxa, foi assim que ela foi taxada, sendo ainda, né, no inconsciente coletivo, aquela pessoa que tinha liderado os vencedores. Então, eles precisavam modificar essa visão. Portanto, em 1455, 2 anos após a França ter vencido esta guerra, com muitas batalhas sangrentas, 2 anos depois dessa vitória sumária, houve uma reabilitação, um reconhecimento da sua inocência. Em outras palavras, a igreja reviu o processo, como está fazendo agora com o padre Cícero, que até então, aqui no sul do nosso estado, do Ceará, as pessoas o idolatram, mas no resto do país ele é tido como uma figura dúbia, que ora pode ser bom e ora pode ser mal. E o Vaticano agora está revendo o seu processo. Ele está em processo de canonização. O que ocorre aqui também, a mesma coisa. Nós temos uma reabilitação da memória e principalmente da virtude mostrada desta mulher. 1455, apenas 2 anos depois de vencida a guerra, ela é tida como inocente. A igreja reconhece que errou. 1456, um ano depois desse reconhecimento, tudo que foi falado sobre ela contra a sua idônea pessoa foi anulado. Tudo foi anulado. 1456. Em 1520, o seu nome é escrito no Martirológio,
que é o Livro dos Mártires. Ela entra para a hagiografia, ou seja, o estudo dos santos. 1908, como foi falado aqui, Pio X a beatifica. E em 1920, Pio XV a canoniza. Claro, existe todo um processo da família, logo após a sua morte, para que ela fosse, de alguma forma, revista e a sua conduta fosse também revista. Mas tem um conteúdo político também, né? Não esqueçamos que ela era uma mulher, numa época em que a mulher não valia nada. Se hoje, em muitos locais, mundo afora, a mulher vale a sua idade em camelos, por exemplo, né? Se a gente for para o Oriente Médio, aqui não era muito diferente, tá? Apesar de ser o velho mundo e se achar o centro, né, da sociedade, da modernidade e da civilização. Nós tínhamos esse retrocesso em termos de pensamento, vendo hoje, né, pelas lentes de hoje, vendo de uma forma mais moderna, mais, digamos assim, pós-moderna. Temos essa visão deles a partir daí. Mas nós tivemos também uma cearense que morreu com a mesma idade que Joana d'Arc, 19 anos. Salvo engano, ela se matou, ela não conseguiu superar a dor da rejeição. E rejeição de quê? Jovita Feitosa, que dá nome a uma rua aqui em Fortaleza, e creio que também várias ruas estado adentro, ou até mesmo no país, foi uma moça que quis lutar na Guerra do Paraguai e o próprio imperador a impediu. Ela chegou a pedir para o próprio monarca que, por favor, reconsiderasse o caso dela, que era uma mulher que queria lutar. Ela foi pega, também vestida como homem, o cabelo cortado. Só que, claro, menstruava, alguém acabou que viu, né? E ela foi presa e mandada de volta para o Ceará. Ela não teve... Aliás, acho que ela nem sequer chegou a vestir realmente, né, a farda, o uniforme do Exército Brasileiro em campanha no Paraguai. Ela foi detida antes disso, mas teve essa sua vontade, infelizmente, não cumprida. Ela apelou, mas não teve como. Desiludida com esse rechaço do imperador, ela acabou tirando sua própria vida aos 19 anos. Uma heroína, tal como Quitéria, tal como Joana, e que morreu com a mesma idade que Joana, porque Quitéria morreu depois de 50 anos, que para a época era bastante idosa. Mas, infelizmente, Jovita Feitosa morreu com a mesma idade que Joana d'Arc, nas mesmas circunstâncias bélicas, querendo defender a sua pátria. Então, elas têm uma ligação aí conosco, também ressoa, porque tanto eu como Maíra e Letícia somos cearenses, e o nome de Jovita Feitosa, para nós, suscita bastante, tanto como Bárbara de Alencar, que nós vamos tratar mais adiante em outro momento. Ela teve, Joana, o seu corpo queimado 2 vezes, o corpo foi completamente queimado, e depois, o que ficou preso, acorrentada, hein? O que ficou preso, acorrentado àquela estaca, foi queimado novamente, até transformar-se em cinzas jogadas ao rio Sena. Por que a igreja fez isso naquele momento? Porque queria evitar que as pessoas tivessem qualquer vínculo com ela, se ela estivesse enterrada em qualquer local daquele território. Lembrando que naquele momento, as pessoas não eram enterradas em cemitérios, eram enterradas na igreja, ou nas catacumbas, ou na parte de cima, onde a liturgia se dá, ou atrás. Se a pessoa fosse pobre, enterrava-se atrás da igreja. Se tivesse mais condições, tanto na superfície como embaixo. Então, assim, essa mulher que nós vemos hoje, né, também foi representada, curiosamente, num livro de Mark Twain. Olha só, em 1896. Ele escreveu Joana d'Arc, que é um livro maravilhoso, é um romance, né?
Mark Twain era famoso por isso. E é, na verdade, um romance meio que biografia. E assusta saber que uma pessoa no século XIX tinha essa vinculação tão grande com uma santa que foi tão sumamente maltratada pela opinião pública. Curiosamente, ele não era inglês, como a gente pode pensar, ele era norte-americano, estadunidense, e escreveu essa obra já muito perto de falecer. A obra se reporta a 1492 e é contada do ponto de vista de um escudeiro dela, de um amigo de infância que a acompanha até o momento final. Lembrando que Mark Twain era completamente distante do objeto de estudo nos termos de religião, porque ele não era católico, mas foi muito respeitoso, mesmo assim, com esta mulher que ele admirava tanto, a ponto de dedicar 12 anos da sua vida a catalogar material sobre ela, para, em cima disso, escrever uma pseudobiografia, que é um romance, né, com áreas de biografia. Curioso saber que este homem, assim como tantos outros e tanto que já mostramos nessa aula, são influenciados por esta mulher. Como é que se sabia que uma mulher era bruxa? Né? Isso antes do Maleus Maleficarum, antes da bula Summa Desiderandis, antes de tudo isso, na Inquisição, porque a Inquisição foi no século XIII. A caça às bruxas a partir do século XV para XVI. É uma outra história, tá? Mas os dois foram genocídios contra o elemento feminino. Na época da Inquisição, como é que eles sabiam? 1231. Como é que nós sabíamos que uma mulher era bruxa? Primeiro, ela tinha que ter um pouco mais, ou ter esse peso de 80 quilos, ou um pouco mais. Se a mulher fosse mais leve do que 80 quilos, possivelmente ela seria uma bruxa. Gente, 80 quilos, se a gente for considerar naquele momento, épocas de guerra, de fome, de peste, com certeza nem todo mundo chegava a esse peso. Então, era muito frequente que mulheres que tinham muito dinheiro, mas que não tinham se casado, nem tinham virado monjas ou freiras, não tinham uma vida conventual, viviam sozinhas, tendo posses, não tendo uma companhia masculina, com certeza encontrava-se uma desculpa para que se matasse essa mulher. E essa posse que ela tinha, né, em forma de propriedades e animais, fosse incorporada à igreja. Essa era a tônica. Se essa mulher pesava menos do que 80 quilos, se ela falava com animais, bom, eu seria uma bruxa completa, porque eu falo com animais. Nós temos animais em casa e eu falo com eles e sei que todas e todos vocês também falam com respectivos animais. Todos, todas e todos seríamos, com certeza, bruxas e bruxes. Ela tinha que saber recitar de cor vários salmos, várias passagens da Bíblia e principalmente o Pai Nosso. Se essa mulher, mediante tortura inquisitorial, não dissesse de cor, se engasgasse ou de alguma maneira não conseguisse lembrar de qualquer passagem que eles pedissem para ela recitar, já era taxada por bruxa. Aí você imagina uma pessoa na frente de uma composição imensa, um contingente imenso de clérigos, ela tem que falar, né, o que eles querem, do jeito que eles querem. Não podia gaguejar, não podia tomar água, era falar. Então, bastante cruel essa forma de aferição. E, claro, também a questão da flutuação, porque eles amarravam as bruxas, supostas bruxas, deixavam-nas completamente amarradas e as jogavam no rio. Se ela afundasse, é porque era bruxa. Se ela flutuasse, se ela conseguisse se desamarrar de alguma forma e flutuasse, independentemente de saber nadar ou não, o fato de flutuar significa a água é pura, porque é uma criação divina. Essa mulher está flutuando. A água não a quer. Se a água não a quer, ela é maldita. Essa mulher é uma bruxa. Depois, né, isso aqui foi na Inquisição, 1231, a partir daí.
Mas com a caça às bruxas, a partir do final do século XV para o XVI, nós temos digamos assim, um melhor aprimoramento, né? Estou sendo até pleonástica aqui, mas é para enfatizar a crueldade contra nós, nossas antecessoras, nosso elemento. Tinha toda uma série, e aqui eu falo toda uma série, porque isso aqui é um pleonasmo vicioso, para mostrar com ênfase essa maldade praticada. Essas mulheres passavam por várias fases de testes, não somente inquisitoriais em termos de perguntas e respostas, mas também algo mais físico, tá? A pergunta da Ana, por que as mulheres dessa época eram chamadas de bruxa? É porque era assim que eram chamadas. Para nós, a bruxa tem a conotação extremamente hollywoodiana, daquela mulher velha com o nariz aquilino, uma verruga na ponta do nariz, roupas pretas, cabelo canoso, branco, um caldeirão ao lado, onde ela cozinha os seus meninos cristãos, e eu então seria com certeza uma, porque eu tenho aqui o meu caldeirãozinho. E essa mulher era chamada de bruxa, essa mulher sábia, que queriam depois, de alguma forma, manchar não somente o nome, mas também a expertise delas, porque não conseguiam vencê-las. Elas eram poderosas demais, eram numerosas demais e eram influentes demais. E a igreja, sem conseguir vencê-las, preferiu matá-las. E nada mais fácil para a igreja, para aquele momento, estou falando em termos anacrônicos, ó. Estou aqui no século XXI falando de séculos atrás. Nada mais fácil do que falar para uma pleiade de pessoas ignorantes que, como a gente fala aqui no Ceará, não fazia um ó com uma cuia, que não liam nada porque eram completamente ágrafas, dizer que Deus queria aquilo, que Deus dizia que as bruxas eram amaldiçoadas, que as bruxas eram completamente satanizadas, era muito fácil. Se não está em concordância com o que diz um livro sagrado, então está em discordância com um Deus que é o Deus de uma religião hegemônica, esmagadora, que se impõe dessa forma. Claro que essa forma iconoclasta pertence a muitas religiões, não somente a religião cristã. Se a gente vai estudar a história das religiões, isso é o que há de mais comum. Você impor a tua crença, né? Você impõe a sua crença em cima da fagocitação da crença alheia. O que o outro pensa, o que o outro crê, não interessa para você. O que interessa é o que você tem para mostrar. Isso é mais do que humano, inclusive. Próxima pergunta. Qual seria a contribuição da história de Joana para o movimento feminista da atualidade? Meninas querem responder? Eu gostaria. Bom, um pouco do que a gente falou, né, sobre essa questão da Joana, a personalidade dela enquanto guerreira, né, forte, líder. Quando a gente traz para o movimento, para a nossa luta atual, né, qual seria a contribuição? Exatamente essa questão do papel da mulher, né? Qual o papel que cabe à mulher? E colocar essa mulher à frente do que ela quiser. Joana liderou um exército quando diziam que a mulher não podia. E hoje em dia, tantas são as coisas que dizem que a mulher não pode, e nós estamos aqui a fazer. Liderar empresas, liderar grupos de pesquisas, escrever roteiros de filmes, enfim, são inúmeras as atividades, né, que antigamente, antes, e infelizmente hoje a gente ainda tem resquícios disso, de que era um não, significava um não para a mulher, né, um não lugar. E além disso, tem também outras questões relacionadas, por exemplo, como a mulher deve se portar, ou como a mulher deve se vestir. A gente hoje não é mais só do vestido, né? Hoje nós conquistamos o direito de usar calças, enfim, o que mais quisermos, nos vestirmos da forma que quisermos. O cabelo a gente pode ter do tamanho que a gente quiser, e isso nada aniquila o feminino, né? E também tem a questão que eu li recentemente, a questão do não binarismo,
teve uma peça recente assim, acho que faz um ano, eu não lembro se foi na França, enfim, uma peça sobre a história de Joana d'Arc, e as pessoas questionaram o fato de ela parecer binária, né? Então, assim, por que Joana d'Arc não estava ali com o cabelo comprido, com traços sensíveis? Cadê o papel de guerreira? Cadê o cabelo curto da Joana d'Arc? Ela não precisa necessariamente, né, ter um papel binário enquanto mulher dentro da história, enfim. Então, acho que a Joana, assim como tantas outras mulheres que nós já estudamos e que vamos estudar, elas abrem caminhos para todos esses questionamentos, né? Para a gente se inspirar no que elas fizeram, pelo que elas lutaram, e a gente aplicar e trazer para a nossa luta de hoje. Sem dúvida. Excelente, excelente colocação. Muito bom. Dúvidas? A Santinha pergunta: a história de Joana d'Arc pode ter alguma relação com o celtismo? Na verdade, a relação que ela tem com o celtismo é aquela região, né, Santinha? Porque a Bretanha, a Britânia, estava tudo ali muito conectado de alguma forma. Tanto que esse nome de Bretanha, Britânia, tudo isso aí vem de Bridget, né, a filha de um deus, deusa também, e de alguma forma a gente tem a ligação dela com Merlin, pelo menos com essa profecia que ele proferiu em seu devido momento, que tem tudo a ver com essa lenda arturiana, que tem absolutamente tudo a ver com os celtas, e ele previu que da floresta surgiria possivelmente uma mulher, mas um ser iluminado, e da forma como ele descrevia, era uma mulher, na estatura que ela tinha, com aqueles traços físicos, que salvaria aquela parte do mundo que se conhece hoje como França. Lembrando que naquele momento os estados-nação não estavam ainda tão definidos como estão hoje. A gente ainda tem hoje questões geopolíticas que mudam a configuração dos países. E naquele momento, muito menos. A gente tinha realmente uma confluência de povos uns contra os outros, tentando se afirmar em termos de religião, em termos de cultura, de língua e modo de vida, para poder ser preponderante diante dos outros, dominá-los e tê-los como, digamos, vassalos de alguma forma, né? Uma vassalagem do outro. Hoje não estamos diferentes, né? Só mudamos um pouco os dados do tabuleiro, mas os peões continuam do mesmo jeito. Perguntas. A Taíla pergunta assim: como a figura histórica de Joana d'Arc foi citada ou utilizada como molde para personagens femininas na literatura? Querem responder? Eu posso comentar, né, sobre essa pergunta. Bom, Taíla, né? Taíla. Taíla, né? A gente viu, né, a representação da Joana d'Arc nas literaturas, né? Como nós trouxemos aqui na apresentação, né? Tanto na representação histórica, né? Como na representação ficcional. Ah, mas a representação ficcional deixa de ser uma representação histórica? Não, porque, né, tem os traços históricos da, da Joana d'Arc, né? E, além disso, né, ela traça esses moldes da mulher forte, né? Da mulher guerreira, onde vai deixando de lado, né, a fragilidade, né, da mulher, que aí nós vamos ver, né, além dos livros, né, em filmes, por mais romantizados e críticos, né, que alguns deles sejam, existe essa representatividade, né, da Joana como essa mulher, né, guerreira, né, como essa mulher bruxa e santa, né, como a professora Ilis disse. Com certeza. Muito bem colocado. Perguntas. Karina pergunta assim: há fontes históricas e historiográficas confiáveis que confirmem a existência de Joana d'Arc que não sejam ligadas à Igreja Católica? Ou Joana poderia ser um compilado de vários personagens?
Sim, existem documentos da época, né? Alguns registros da Batalha de Orleans, inclusive nessas duas obras que a Letícia apresentou para a gente, a da Regina, né? E a outra que é a da Ellen Castor. Elas citam assim, documentos em que basearam as pesquisas delas, são historiadoras muito conhecidas, né? Por estudar a figura de Joana d'Arc. Então, assim, tem os documentos da igreja, tem os documentos da época da Inquisição, né, os interrogatórios, e tem também os documentos e as crônicas, algumas crônicas das batalhas que Joana d'Arc esteve presente, né? Perfeito, perfeito. Dúvidas? Karina pergunta: qual a importância de Joana d'Arc para a vitória da França na Guerra dos 100 Anos e o fortalecimento da monarquia francesa? Né, nós conseguimos ver, né, e ao ler, né, temos a percepção de que a importância da Joana d'Arc, né, para a vitória da França durante a Guerra dos 100 Anos foi, vamos dizer assim, o avivamento do exército, né? Porque aquelas pessoas foram à luta porque houve essa mulher, né, que mostrou que aquilo era possível, né? Que, que teve o impulso, né, de lutar, de estar à frente aos exércitos. E mesmo que o rei não tenha ajudado essa mulher que, vamos dizer assim, né, que de certa forma, né, fez com que a França fosse vitoriosa, deu a vitória à França, né, porque eles estavam desacreditados, foram tantas batalhas perdidas que o exército francês estava desacreditado, né? Então, vem essa mulher com garra, né, com sabedoria e com, vamos dizer que, iluminação divina, né, a fim de impulsionar, né, de ajudar, né, aqueles franceses, né, de falar, a gente tem que ir, porque o Senhor, né, garantiu que nós teremos a vitória, né? Perfeito. Meninas, parabéns, uma aula excepcional, à altura de Joana d'Arc, que com certeza vai abençoar todo o nosso trajeto, a nossa trajetória nesta terceira edição. Nós começamos com ela e nós finalizamos com outra mulher que também a igreja, de uma forma ou de outra, até hoje, sataniza, que é Maria Madalena. Entre Joana d'Arc e Maria Madalena, nós teremos um percurso com mais 8 mulheres inovidáveis, irrepetíveis, e que nós vamos trazer aqui à baila, à tona, para que possamos visitá-las ou revisitá-las. Passo a palavra, então, para vocês, para que vocês possam fazer as últimas considerações. Maíra. Quero agradecer mais uma vez, professora Ilis, Letícia, pela parceria, como falei anteriormente. Agradecer as pessoas, né, que estão participando da nossa aula de hoje, pelos comentários, pelas perguntas, pela interação, enfim. É isso que é importante, né? É isso que dá significado, sentido às nossas discussões, às nossas conversas aqui. Levar o que a gente fala aqui e as personalidades que a gente apresenta aqui para uma discussão, para uma reflexão, né? E o que é que isso pode modificar ou influenciar ou inspirar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, enquanto filhas e filhos de Avalon, né? Então, obrigada mais uma vez. Enfim, nós fizemos com o coração muito aberto, nos preparamos para essa aula e muito obrigada. Letícia? Eu também queria agradecer, né, professora Ilis, pela oportunidade, né, dizer que foi muito bom para mim ter superado esse desafio, né? Obrigada, Maíra, né, pela parceria. E sim, estaremos juntas nos próximos trabalhos. Obrigada a todos pelas perguntas, né? E foi um trabalho árduo. A gente fez o melhor,
para mim, né, também foi uma inovação, um conhecimento, né, maior sobre essa grande mulher, né, que inspira muitas outras mulheres e me inspira, né, depois desse estudo que nós realizamos sobre ela. Então, muito obrigada novamente. Obrigada a você. O que nos une aqui é o amor pela literatura, literatura que as mulheres produzem, e a lusofonia. Estando não somente aqui no Brasil, mas nos outros 7 países que nos acolhem, todas e todos nós falamos o português. E vocês foram claríssimas. Foi, como eu disse, uma aula digna de uma pedagoga e de uma letróloga. Uma aula didática. Parabéns, mais uma vez, Maíra Winnie e Letícia Silva. Muito obrigada. Gratidão em nome de Santa Joana d'Arc, a quem eu conclamo para que abençoe a nossa trajetória até chegarmos à nossa última estudada, que vai ser Maria Madalena. Muito obrigada, gratidão imensa a todas, todos e todes que estiveram conosco, que vão estar em outros momentos também. Gratidão imensa ao nosso apoio social, Santinha Paixão, nossa amada, ao apoio técnico nas pessoas do Edvander e do Evandro. A todas, todos e todes, um excelente final de semana e até a próxima aula em espanhol com Catalina Geraus. Saudações avalonenses e até a próxima oportunidade.